Boris Johnson, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, tem a chance, então, de se tornar o primeiro-ministro da Ucrânia? Pois é, hein? A Alemanha pode revogar o cancelamento da usina nuclear que tinha sido pleiteado para 2022 por Angela Merkel. A União Europeia amplia as sanções que tinham adotadas em relação à Rússia até janeiro de 2023, ou seja, prorrogou durante mais um tempinho. E também a China, que está pleiteando fechar um acordo de livre comércio com o Uruguai, pode fazer esse acordo de livre comércio com todo mundo do Mercosul, ou seja, incluindo o Brasil. Será que é bom ou será que é ruim? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Bom, como eu citei para vocês, né, o primeiro assunto mais relevante aí, tá ligado? A possível, não aceitação, mas porque não foi colocado. Está rolando um abaixo-assinado ali na Ucrânia, parte da população ucraniana, claro, que gosta do Boris Johnson, para que o Boris Johnson ele vire o primeiro-ministro da Ucrânia. A Ucrânia tem o seu presidente, que é o Volodymyr Zelensky, e o cargo de primeiro-ministro, em geral, ele é indicação do presidente, só que com anuência do Congresso. Passa por entrevistas, por saber se autoriza ou não, né? Qual que é a relação que o cara tem com o presidente e tal. Não vai colocar qualquer um ali para ser o primeiro-ministro. Só que parte da população ucraniana, alegre, satisfeita, com o apoio que o Boris Johnson deu para a Ucrânia durante todo o conflito, lembrando que assim, excetuando os Estados Unidos, que claro, tem muito mais poderio e tal, mas na Europa, com certeza, o Reino Unido, o Boris Johnson, foi o que apoiou de maneira mais incisiva a Ucrânia. Inclusive, por exemplo, o Boris Johnson, ele foi o primeiro chefe de governo europeu que fez uma visita oficial a Kiev. O cara foi lá, deu uma volta com o Zelensky, mandou apoio, mandou financiamento, armas e tal. Então, por todo esse apoio, e claro, por tudo que aconteceu com o Boris Johnson, de ter saído do cargo de primeiro-ministro, tanto por pautas econômicas, né, o Reino Unido está com uma hiperinflação e tal, mas pelas pautas morais, o Partygate, ter nomeado um cara envolvido em escândalo sexual, né, que a gente sabe que aconteceu, então a população ucraniana está fazendo abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado ainda não está com 25 mil assinaturas, mas quando ele atingir essas 25 mil assinaturas, o Zelensky vai ter que se pronunciar oficialmente sobre isso. Professor, você acha que vai rolar? Acho que não, né? Mas é mais uma homenagem assim da população ucraniana que acha que o Boris Johnson fez um bom trabalho pela Ucrânia. Outra notícia importante está relacionada à Alemanha, outro país europeu, que está pleiteando cancelar aquela proposta que tinha de acabar com as usinas nucleares até 2022. Da onde que vem essa proposta? Quando a gente teve o acidente em Fukushima, no Japão, a Angela Merkel, então chanceler, primeira-ministra, né, da Alemanha, ela decidiu, com uma pressão gigantesca dos partidos verdes, que não gostam da ameaça que representa a usina nuclear, dos resíduos que são gerados, que também são nucleares, pediu e pressionou o governo para que deixasse de utilizar a matriz nuclear como matriz energética importante. A Angela Merkel atendeu esses pedidos, inclusive aumentou a dependência de gás frente à Rússia, construiu mais um gasoduto com a Rússia, que é o gasoduto Nord Stream 2, que não está em funcionamento por conta de todas as sanções, mas hoje deixou a Alemanha numa situação de insegurança energética bastante significativa e com uma dependência geopolítica muito grande frente aos russos. Pensando nisso, por exemplo, a Alemanha, que também tem o plano de acabar com o carvão mineral com matriz energética até 2030, ela voltou a utilizar o carvão mineral nas termoelétricas e nas siderurgias, na indústria de maneira mais efetiva. Está faltando energia. Para vocês terem uma noção, na Alemanha, na França, os países europeus, a França, por exemplo, está cogitando colocar multa para comerciantes que usem ar-condicionado em temperatura abaixo de determinados graus. Ou então que utilizem ar-condicionado com a loja aberta, por exemplo. Percebe? Para quê? Para controlar a energia. A União Europeia, ela fez um compromisso para que de agosto até o comecinho do ano que vem, os países se comprometam a reduzir em 15% a dependência do gás russo, pensando que o inverno está logo ali, e, cara, sem energia, com esse monte de gás que está sendo utilizado nesse momento, vai faltar gás para superar o inverno do continente europeu. Então a Alemanha está cogitando, e muito possivelmente vai ser aceito isso pela população, e até mesmo pelos partidos verdes, que estão um pouco mais flexíveis nesse momento, de não cancelar as 3 últimas usinas nucleares que faltam. Segundo os dados da própria Alemanha, essas 3 usinas ainda representam cerca de 6% da matriz energética alemã.
Ou seja, seria uma importante fonte de renda a mais, uma fonte de energia, perdão, a mais, nesse momento de insegurança energética. Será que a Alemanha vai reverter? A França já reverteu. O Macron, por exemplo, e a Marine Le Pen, que foi derrotada, também tinha essa conversa. A gente vai construir mais usina nuclear. O Macron pretende construir 4 ou 5 usinas nucleares nos próximos 5 anos, revertendo essa tendência também de depender mais do gás natural da Rússia. A Alemanha, por enquanto, não se convenceu, mas tende a ser o caminho mais natural. Até porque a União Europeia acabou de anunciar que vai prorrogar as sanções frente à Rússia. A Rússia está sendo impactada pelas sanções? Claro que está, mas pensou que talvez não num tamanho tão grande quanto a União Europeia queria no começo dos conflitos. A previsão do FMI, por exemplo, é que a Rússia tenha uma recessão, uma queda do PIB de 3,5%. Pô, claro que isso é significativo, mas para o país mais sancionado do mundo, talvez não seja tão significativo como a Europa e os Estados Unidos queriam. Talvez a pressão em cima do Putin por parte da população não esteja tão grande ainda, porque a crise econômica não é tão grande no país e ele está utilizando muito da máquina de propaganda para falar: ó, a gente está sofrendo, a gente poderia estar muito melhor se não fosse os europeus, os Estados Unidos e tal. A popularidade do Putin até aumentou desde o início dos conflitos, percebe? Então, assim, talvez as sanções não estejam dando muito certo. Mesmo assim, prorrogou essas sanções, né? Principalmente aos combustíveis e outros produtos. Para vocês terem uma noção de quem está se aproveitando bastante disso, adivinha quem? Estados Unidos. Saiu um dado hoje que reflete que os Estados Unidos, por conta de todas as sanções que são praticadas à Rússia, se tornou o maior exportador de gás natural do mundo, que é o GNL, né, o gás natural liquefeito. Claro, é um gás natural que é muito mais caro do que o gás que vem da Rússia, porque tem que liquefazer, tem que transportar, o frete está caro e tal. A logística está complicada. Mas os Estados Unidos, ele vai estar bem com todas essas sanções. E para finalizar, polêmica aqui, né? O Mercosul, hoje, ele é formado por membros plenos, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, que está suspensa, porque não respeita a democracia e os direitos humanos, e o Acordo de Ushuaia, ele bane países que, segundo os outros membros, não respeitam essa democracia e os direitos humanos, e a Bolívia, que está em processo de adesão. Quando você faz parte do Mercosul, você não pode negociar um acordo unilateral com outro país, a não ser que os outros países deem anuência para isso. Por exemplo, o Uruguai, na década de 90, ficou pé da vida, porque tinha conseguido quase que fechar um livre comércio com os Estados Unidos, só que o Mercosul foi lá e negou. Por quê? Porque se um produto dos Estados Unidos entra no mercado uruguaio sem pagar imposto, galera, convenhamos, entrou no Uruguai sem pagar imposto, ele já está dentro do Mercosul. Então é como se o Mercosul inteiro tivesse um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, só que sem o benefício da gente conseguir exportar para ele sem impostos. Pois é, então o Uruguai ficou pé da vida, brigando no Mercosul e tal. Nesse momento, o Uruguai, ele também está negociando, só que não com os Estados Unidos, e com a China, um acordo de livre comércio. E está tentando convencer os outros membros do Mercosul a aceitar esse possível acordo. Só que olha que importante, a China deu uma declaração falando que é para o Mercosul não se preocupar. Por quê? Porque não é só com o Uruguai que a China tem interesse. A China tem interesse, inclusive, de fazer, muito possivelmente, um acordo, não sei, de livre comércio de todos os produtos, alguns produtos, entre China e Mercosul. Entre China e os 4 membros plenos do Mercosul. Percebe? Professor, isso é bom? Olha, eu diria para vocês que a Argentina, que sempre foi contra esses acordos unilaterais, está favorável. A Argentina quer entrar nos BRICS. A Argentina quer entrar na nova rota da seda chinesa. O Brasil pode ter um prejuízo muito grande em relação à falta de protecionismo frente aos produtos chineses, mas convenhamos, isso abre uma porta gigantesca para a gente exportar soja, ferro, etc. Dentro da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho, vai fazer com que o Brasil ele se caracterize ainda mais como um agroexportador, como um exportador de minérios, de commodities de maneira geral, tá? Para o Uruguai e Paraguai é acesso a produtos extremamente baratos, que aumenta o poder de consumo da população e tal. Então, é uma medida extremamente pouco protecionista, mas integra mais os países do Mercosul, com certeza, com a principal economia do mundo no futuro próximo. E aí, você é favorável a fazer, vamos supor que é um acordo de livre comércio, Mercosul e China. Você acha favorável? Ruim para a nossa indústria, porque vai faltar protecionismo. Produtos chineses são bem mais baratos. Melhor para a nossa agricultura, que vai ter acesso a um dos principais mercados consumidores do mundo. E claro, não dá para esquecer da parte geopolítica. Nos aproxima ainda mais com a parte oriental do mundo, se de fato isso acontecer. O Brasil tem que negociar? Acordo Mercosul e União Europeia está difícil de acontecer.
a entrada do Brasil na OCDE também não tá rolando muito bem. E aí, será que vai rolar? Pessoal, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.